Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala galera, estamos aqui em mais um podcast Inside Mobcast e agora com um convidado super especial, meu grande amigo, parceiro, Sérgio Langer, que vem aqui, é um dos maiores especialistas do setor imobiliário. Sérgio, primeiramente, obrigado aí por ter disponibilizado aí seu tempo. E vamos falar de muitas coisas, alto luxo, Minha Casa Minha Vida, tecnologia, a transformação do corretor e outras coisas mais. Bem-vindo, Sérgio, a esse nosso podcast. Obrigado, Edgar. É um prazer estar com você, falar com a sua audiência e estar aqui mais de uma hora para a gente conversar aí e debater sobre mercado imobiliário, que é uma paixão aí que eu tenho há muitos anos. Bom, eu queria que você começasse a falar aí dessa transformação do mercado imobiliário. A gente vem vindo de uma retomada. O que você está esperando aí agora? Qual que é a sua grande expectativa do mercado para os próximos anos? O mercado imobiliário, ele vive um ótimo momento, né? A gente atravessou algumas crises e a gente está numa grande retomada, né? Um grande indício dessa retomada é a constante queda na taxa de juros, né? Isso para o nosso mercado imobiliário, que depende muito do financiamento, isso é um divisor de águas, né? Quando o mercado estava com uma Selic de 13%, 14%, era uma coisa. Agora, com a Selic a 4,5% e com uma previsão ainda de cair mais, é outra. Então, o mercado inteiro está se movimentando. A gente vê, eu viajo o Brasil inteiro aí, de norte a sul, a gente vê a retomada do mercado, que começa lá na compra da área, do terreno, passa por toda a parte de incorporação, venda. Então, a gente vê realmente aí nesse 2020, vai ser um ano aí extremamente favorável para o mercado. Sim, e isso a gente está falando de mercado imobiliário, tem muita gente que está ouvindo o podcast pela primeira vez, ele está associado ao mercado da construção civil, da incorporação, né, de investimentos imobiliários. Inclusive hoje eu também vou entrevistar aí um cara de fundos imobiliários e o profissional, né, principalmente o corretor, ele precisa acompanhar a tecnologia, ele precisa acompanhar a evolução, ser hoje disruptivo como todas as profissões. Me fala um pouquinho sobre a transformação do profissional que é o corretor de imóveis. O que você está vendo aí, qual que é a tendência, o que ele precisa observar para que ele não fique obsoleto, ele não fique para trás com toda essa mudança do mercado. Ótima colocação, Edgar. O corretor de imóveis, né, ele vem se transformando nos últimos anos. Eu acompanho muito o mercado americano, que para mim é uma referência para tudo, né? Não só para o mercado imobiliário. Tudo acontece antes lá, né? Tudo acontece antes lá. E lá o corretor de imóveis é um ser super especialista na profissão, né? Ele estuda muito, ele tem orgulho de ser corretor de imóveis. E aqui no Brasil, isso está mudando. A gente percebe que cada vez mais o corretor está virando especialista do segmento dele. Se ele trabalha no econômico, no médio, no alto padrão, se ele trabalha com imóveis rurais, cada vez mais ele está se especializando e entendendo de pessoas, né? Porque o que eu já ouvi muito de corretor é que o corretor de imóveis não tem que entender só de imóveis, tem que entender muito de pessoas, porque ele transaciona com pessoas. E quando ele entende de pessoa, ele consegue vender o que ele quiser. Então, a gente percebe cada vez mais uma profissionalização do segmento. A gente fala em estatísticas em mais de 350 mil corretores no Brasil. Corretor no Brasil já foi uma profissão que todo mundo queria ser no boom do mercado imobiliário. Depois, com a crise, muita gente saiu. E a gente cada vez mais vê agora a especialização do corretor. Ele entendendo dos nichos dele, ele estudando cada vez mais e cada vez mais sendo um profissional de vendas para atender esse consumidor aí, que está em transformação, né? O consumidor que comprava imóvel há 20 anos atrás, hoje já é diferente, hoje já é o filho, já é a segunda, terceira geração. Então esse corretor tem que entender bem de pessoas. Mas você acha que isso é uma busca universal? A profissão, a categoria corretor de imóveis estão buscando? Ou porque, por exemplo, nós estamos em São Paulo, a tendência é que quem vive aqui no sul, no sudeste, né, procura mais o desenvolvimento, não desmerecendo outras regiões. Eu realizo o evento que é o Inside Mob, e a gente faz uma pesquisa, né? Por exemplo, de 100%, meu último evento deu 1.328 pessoas, né? 100%. Quais que são as regiões que
que recebem essas pessoas. E eu noto que as regiões Norte, Nordeste e algumas outras Centro-Oeste acaba vindo menos para esses grandes eventos de conhecimento. Você nota isso, que a categoria corretor de imóveis em todas as áreas estão se profissionalizando? Porque assim, o que a gente ouvia lá atrás era o seguinte: não deu certo na vida, vira corretor. Né? Você já ouviu muito isso. A dona de casa está de saco cheio de ficar em casa, vira corretor. O aposentado quer ter uma terapia ocupacional, vira corretor. Isso lá atrás, né, aconteceu. Ou outras profissões, quando o mercado estava muito aquecido, era médico virando corretor, advogado virando corretor, dentista virando corretor. Eu tenho amigos, inclusive, que tem Cresce, que tem outra profissão. Então, o Cresce é uma profissão secundária, mas acaba exercendo. O que você enxergou aí dos últimos anos para cá? Eu vejo uma busca constante pela capacitação. Não importa se está no centro Rio-São Paulo, né, os principais centros no Sul, ou no Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Eu vejo o profissional do mercado imobiliário, o profissional da intermediação, indo atrás de conhecimento. Lógico que para eventos, muitas vezes o custo de um deslocamento de uma região mais longe, com passagem, hospedagem, e o custo do evento, às vezes não cabe no orçamento dele. Mas às vezes um curso online, comprar um livro, investir na educação, eu vejo esse aumento constante aí na busca pelo conhecimento. Deveria, né? Aliás, isso tem que ser uma obrigação de desenvolver. Inclusive no meu livro, que ele era um livreto para corretor de imóveis, que é o Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima. Eu fiz 3 anos ele numa edição reduzida para corretores, e aí foi tanto sucesso que depois virou esse livro de 208 páginas, que ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos. E dos meus princípios chama o Eu Melhor a Cada Dia, que hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. É essa busca constante por desenvolvimento, que deveria ser uma primícia dos profissionais da área de imóveis. Sérgio, falar um pouquinho de outras áreas, tecnologia. A gente sabe que todas as profissões, setores, categorias, a tecnologia acompanha, né? Já não tem como ficar fora. O que você vê no mercado imobiliário, se está atualizando com muita frequência, e quais são as tecnologias, já te dando uma dica para quem está nos ouvindo, o que seria fundamental? Então, se não usa, comece usando por isso, e se já usa, quais são as tendências, as novas tecnologias? Boa, Edgar. No final de 2018, eu estive em Lisboa, em Portugal, fui convidado para dar uma palestra para mais de 800 corretores de imóveis, falando de tecnologia, né? Como a tecnologia estava transformando o mercado imobiliário. E a gente tem alguns pontos interessantes na tecnologia, que vão desde o blockchain, né, que é a criptomoeda, como você arquivar uma transação, que ainda no Brasil é algo um pouquinho difícil de acontecer, mas na Europa, na Ásia já acontece muito, que a transação ocorrer pela nuvem, pelo blockchain. Inteligência artificial, cada vez mais as ferramentas estão mais inteligentes, né? A máquina está mais inteligente. Tem algumas estatísticas aí que dizem que a máquina em, 2047 vai ficar mais inteligente que o homem. Então, inteligência artificial, blockchain, o Big Data, né? Cada vez mais os bancos de dados, eles estão ricos em informações, e o grande segredo é saber usar esses dados, né? Interpretar esses dados e usar esses dados a nosso favor. O IoT, que é os equipamentos conversando entre eles, né? Que é as casas mais inteligentes, automação, economia de energia, você interligar equipamentos. Então, isso cada vez mais no mercado imobiliário está sentindo essa tecnologia. E o corretor também tem que estar muito atento a isso, porque a tecnologia veio ajudar o bom corretor. Muita gente fala que o corretor vai terminar, a profissão vai acabar, mas o bom corretor de imóveis, né, a pessoa que entende de vendas, a pessoa que entende de gente, ela só vai usar a tecnologia a favor dela. Ela vai conseguir trabalhar mais assertivamente, atender mais clientes e usar a tecnologia a favor dela. Não só para o corretor, né, e pro corretor. Os incorporadores, construtores, né, na hora da concepção dos seus projetos, principalmente médio e alto padrão, trazer automação, isso é um diferencial competitivo, né, muito grande, né?
E não só médio alto, o econômico também usa muito a tecnologia para pensar em baratear o condomínio. Como placa de energia solar, Exatamente. captação, reuso de água, né? Enfim, tem muitas tecnologias. Inclusive, né, você já sabe, eu tenho uma empresa de inteligência imobiliária que chama Neximob, que ela é focada em lançamentos imobiliários, e hoje a gente faz tudo pelo smartphone, tudo pelo app. Então você faz reserva pelo smartphone, tem tabela, tem disponibilidade, tem imagem, já manda direto, já conecta as redes sociais. Então isso é um facilitador. Antes o corretor de imóveis ele tinha que ligar para um gerente, o coordenador, verificar se tem disponibilidade ou não. Você também oferece esse tipo de serviço, né, prestação de serviço, para facilitar. Hoje está muito comodidade e praticidade. Ele se torna um facilitador, tanto para o corretor como para o cliente, né? Aí você tinha, às vezes, unidade que você vendia 2 vezes e não sabia. Vendia 2 né? vezes. Tinha... Fora o tempo, né? Você tinha que ir, voltar. Hoje você faz isso. Então, a tecnologia é a favor. Você falou muito de Big Data e eu utilizo o BI, que é o Business Intelligence, há muitos anos, né? Que eu venho do outro setor, eu venho do varejo. E hoje, como que ele pode fazer? Porque às vezes a gente fala muito, mas ainda está muito distante para ele. Então, como que seria o primeiro passo? Onde que ele busca mais conhecimento? Ou se, por exemplo, o BI ele pode fazer com uma planilha de Excel. Ele pode ter um Excel, alimenta as informações, gera relatório, que gera os indicadores, os KPIs dele. Então, como que ele pode hoje, a gente já dá uma dica de ouro para ele, unir a tecnologia, né? Por exemplo, tem muita gente que ainda não usa... por exemplo, o WhatsApp para vender ou comunicar, ou não usa tantas redes sociais, ele acha que é só colocar um post lá. Então, como que a gente usa aí o marketing digital e a tecnologia a favor para facilitar a comunicação e as vendas? O corretor, ele tem que ter, primeiro, paciência, né? Porque a venda, a locação, a transação imobiliária, muitas vezes ela não vai ocorrer num dia para a noite, né? Ela demora semanas, meses, pode demorar anos. Né? É uma construção, né? A jornada é longa. Sim. Então, quando ele entende mais do cliente, né? Ele pega o nome do cliente, ele joga na internet, ele entra numa rede social do cliente, ele vê se o cliente é casado, tem filho, tem pet, ele começa a construir uma informação sobre o cliente dele, onde ele trabalha, se ele tem amigos em comum. Então isso ajuda muito ele construir uma identificação com o cliente, né? Quando ele vai ligar para o cliente fazer o primeiro contato, ele já sabe se ele é casado, se ele tem filho, ou se ele gosta de pescar, se ele gosta de jogar futebol. Então ele começa a construir uma identificação com o cliente antes mesmo de falar com o cliente. E aí ele já começa a separar no CRM dele, na planilha dele, aonde for, no celular, no caderno dele, se esse cliente está mais próximo da compra, se esse cliente está mais longe, se esse cliente precisa do imóvel daqui a 2 anos, porque às vezes o cliente ele acabou de ficar noivo, ele vai casar e ele vai comprar o imóvel daqui a 2 anos. Então essa jornada ainda é longa. Agora, tem aquele cliente que separou da mulher e precisa do imóvel para o mês que vem. Então ele tem que entender cada cliente e a tecnologia ajuda ele a conseguir posicionar e ofertar para cada cliente o produto certo. Isso mostra que ele tem que ter múltiplas competências, né? Você falou de pessoas, eu concordo, mas ele precisa ter muita sabedoria para ter o feeling, né? Aguçado de perceber, olha, esse cliente ele quer comprar, mas não tem pressa. Esse outro cliente ele quer comprar, mas ele tem pressa. Né? Porque a dinâmica vai mudar, né? Feedback mais rápido, de repente eu já fui, né, muito tempo também cliente, hoje estou em outra posição, né, de vendedor não comprador. Claro que todo mundo que vende compra também, mas às vezes eu falava, quero determinado imóvel, aí ele apresentava só um imóvel. Então a chance de eu querer aquele imóvel gostar era muito pequena. Então pergunta mais, um bom corretor ele tem a habilidade de perguntar, fazer um bom diagnóstico, porque isso muda, né? Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Qual que é a outra opção? Qual que são as alternativas, né? Então o corretor ele precisa entender de pessoas, ele precisa saber perguntar, que é uma habilidade que o coach faz muito bem, né? Ele tem que ter múltiplas competências, né? Mas quais são as principais competências que você enxerga num corretor ou num profissional de vendas para que ele
ele tem um bom resultado. Uma das primeiras competências que eu enxergo, e trabalhando muitos anos no mercado e convivendo com muitos corretores, é a motivação. Né? Se o corretor ele não está motivado, se ele não acorda bem, se ele não acorda feliz, ele não vende. Isso ele transmite para o cliente dele. Então, às vezes parece balela, que não é, que ele tem que estar motivado. Se ele não está motivado, ele não vai vender, ele vai atender o cliente com a voz baixa, o cliente vai perceber que ele não está motivado e aí acabou a venda. Então, acho que o primeiro passo é ele estar motivado. O segundo passo é ele entender também um pouco de marketing. Ele tem que saber se vender, ele tem que saber se vestir, ele tem que saber o básico do marketing digital, porque o corretor, como você falou, ele tem que ter múltiplas competências, né? Então, o marketing é muito importante. Tem que entender de vendas, né? Não precisa ser um exímio vendedor, mas tem que entender de técnicas de vendas, tem que conhecer algo de vendas e principalmente relacionamento, né? Relacionamento, o corretor muitas vezes se preocupa em terminar e assinar uma venda, mas a gente fala que a venda, ela só inicia um relacionamento com o cliente. Então, se você entende isso, se o corretor entende isso e começa a trabalhar o pós-venda, ele começa a receber indicações desse cliente, ele começa a virar um amigo pessoal. Então, eu entrevistei recentemente uma corretora americana chamada Daiane Costa, que atua há 6 anos no mercado de Nova York, que é um dos mercados mais competitivos do mundo. No meu podcast, eu já fazendo o jabá do Vem Pra Mesa. Vem Pra Mesa, tô aqui, nós vamos falar dele já, o melhor podcast do mercado imobiliário tá aqui, olha, show de bola. E eu entrevistei a Daiane Costa e ela me falou o seguinte, que ela continua o relacionamento com o cliente dela, que aluga, que compra, que vende, para sempre. Então ela manda cartão no aniversário, ela manda Feliz Natal, ela se relaciona com esse cliente para sempre. Então ela tem lá no CRM dela os prospects, os clientes que já compraram, os clientes que não compraram. Então ela tem toda uma estratégia para se relacionar com o cliente que pouca gente no Brasil utiliza. Tem alguns casos aqui, mas pouca gente no Brasil continua tendo relacionamento com o cliente. E esse cliente é o melhor cliente, porque ele vai te indicar, muitas vezes ele vai comprar um imóvel daqui a alguns anos, ou ele vai vender o imóvel dele, ele vai lembrar de você. Então, você continuar o relacionamento com o cliente é fundamental. Show de bola. Inclusive, eu tenho um amigo que nós temos um podcast em comum que chama Luiz Paulo Lupo, o vendedor Pitbull. Ele fala uma coisa muito interessante, que não existe a pós-venda, existe a pré-venda da próxima venda. Exato. E é aquilo que você falou, porque quando você se relaciona e cria um relacionamento com o seu cliente, a expectativa é que você continue vendendo para ele. E as pessoas não entendem que é muito mais barato você manter um cliente já prospectado, efetivado, conquistado, do que você fazer prospecções novas, frias, né? Isso custa muito dinheiro, prospecção, investimento em marketing. Então é muito importante saber relacionar. E muitos mesmo, ele fala, terminou a venda, ele acha que já acabou a etapa, né? Que é equivocada, né? Você acabou uma primeira fase. Você pode criar outras fases, mesmo porque ele talvez não compre um outro imóvel tão cedo, mas ele tem um parente, tem um amigo, tem um conhecido que pode virar um grande indicador.